Pai do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, eu tô relutando muito para fazer esse vídeo, porque esse vídeo é um assunto muito sério, é um vídeo de um sonho que eu tive. E esse sonho, eu tive ele há uns 2 meses atrás. Mas antes de eu contar esse sonho, eu quero que os irmãos peçam que o Espírito Santo ilumine e direcione vocês a dar discernimento desse sonho. E durante o tempo que eu vou contando o sonho, eu vou dar um versículo da Bíblia que fala exatamente sobre esse sonho que eu tive. E eu nunca me atentei, quando eu sonhei, eu não me atentei a esse versículo da Bíblia. Mas eu peço que os irmãos orem, e eu peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus não deixe que eu fale nada da minha boca, mas que seja somente Ele a falar aqui através de mim, por causa desse sonho que eu tive, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você fique bem atento no que eu vou falar, porque eu não posso usar muitas palavras aqui por conta de eu vou falar a respeito de uma religião muito relevante que a gente tem aqui no mundo. Eu sonhei há 1 mês e meio atrás, quase 2 meses atrás, que eu estava num lugar como se fosse uma praça. E nessa praça tinha muitas pessoas numa praça. E nessa praça tinha uma estátua. Eu não conseguia visualizar essa estátua. Eu não sei que estátua que é. Mas quando eu vi essa estátua, ao longe, ela era como se fosse uma estátua de cimento seca, sabe? Cimento que já secou. É mais ou menos isso. E de repente começa um alvoroço. Começa um alvoroço nesse lugar, de todos os lados, todo mundo correndo. E essa estátua tinha acabado de cair. Essa estátua caiu. E nesse meio, quando essa estátua cai, eu via, como é que eu posso dizer? Pessoas daquela religião do hijab, sabe? Que usa os lenços e tal. E tem um rapaz dessa religião, que inclusive ele é marido de uma blogueira, que é do Instagram, que é Musso. E esse rapaz via essa estátua caindo. Quando ela caía, ele começava a proferir palavras ao povo de Deus. Ele falava exatamente assim: que Satanás pegue vocês e leve vocês para não sei onde, que Satanás faça não sei o que com vocês. Eu não lembro exatamente das palavras que ele usava, mas ele falava exatamente assim. E quando ele falava isso, quando ele via essa estátua caindo e ele falava exatamente assim, o que acontecia? Eu virava as costas, eu olhava para o céu, eu vi o céu se abrindo. O céu abriu uma fenda. E quando essa fenda abria, eu via casas, castelos, um lugar bonito, lindo, lindo. E eu ouvia o som da trombeta. A trombeta tocava. Quando a trombeta tocava, eu levantava minhas mãos para o céu. E o meu espírito começava a sair. E nisso que o meu espírito começava a sair, eu acordei. Mas foi muito. Foi um mês e meio atrás. E eu lembro nitidamente na minha mente, como se fosse agora. E agora eu vou ler uma passagem para vocês da Bíblia, que eu não tinha me atentado a essa passagem. Eu vou ler para vocês. Depois vocês vão lá e vocês leem. Está em Daniel 2, no capítulo 34. Daniel 2, 34. E vai até o 36, mais ou menos. Prestem atenção. O Daniel 2, ele fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Verso 34. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua
e os despedaçou. Meu Deus! Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Irmãos, isso aqui é muito forte. Foi muito forte. Depois os irmãos leem Daniel 2 inteiro para entender. Se alguém tiver uma interpretação diferente, que eu creio que essa pedra é Jesus. É muito forte isso daqui. Então eu vou dizer uma coisa, irmão. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Preparem-se, por favor, se preparem. Largue o que for. Tudo que vocês estão colocando à frente de Jesus. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Tudo que vocês estiverem colocando à frente de Jesus, larguem tudo. Vocês não precisam deixar de trabalhar, não precisam deixar de estudar, mas coloquem Jesus em primeiro lugar. Coloquem Ele em primeiro lugar, porque Ele está voltando. E isso é mais real do que tudo que a gente possa imaginar. Tudo que a gente possa imaginar. E logo depois desse sonho, eu tive um outro sonho. Mas ele é um pouco mais complexo e eu vou contar depois em outro vídeo. Mas é um sonho muito real, muito real. E a primeira vez que eu tive um sonho com um arrebatamento foi quando eu me despertei para voltar aos pés de Jesus. Porque eu não estava aos pés de Jesus. Eu não estava. E eu estava numa rua perto da minha casa. Esse sonho ele é um pouco mais curto. Eu estava numa rua perto da minha casa, no lugar onde eu cresci. E nessa rua, eu estava parada como se fosse... Eu tivesse meio atônita, assim, sabe? Olhando tudo à minha volta. E de repente eu via carros batendo. Roupas voando na minha frente. Irmãos, isso aqui não tem... O mérito disso daqui não é falar que eu sou pré-tribulacionista, não. É para falar do sonho que eu tive. E o sonho foi exatamente assim, diante do meu Deus. Eu não estou aqui para inventar, eu não estou aqui para falar nada. Eu só estou aqui para contar o que Deus tem me mostrado em sonho. Eu via roupas voando na minha frente, eu ficava assim, ó, olhando, meio que parada. E eu via muitos carros batendo, só que eu não ouvia o som de nada. Eu não ouvia o som dos carros batendo, eu não ouvia o som de pessoas gritando, não ouvia o som de carros, de roupa voando. Eu só via como se eu estivesse num mundo paralelo e vendo tudo aquilo acontecer. Aí eu acordei. Quando eu acordei, aquilo me despertou muito, 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 porque eu não era batizada ainda. Eu não estava nos caminhos do Senhor. Então eu peço uma coisa, peço ao Espírito Santo para que revelem a vocês, para que vocês tenham um discernimento dos sonhos e para que Deus coloque no coração de vocês o arrependimento, porque somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Fiquem com Deus. Amém.